Fala, Renatão, meu grande amigo. Muito boa tarde. Vamos na área. Tá na área, né? Bom, amigo, estamos aqui com mais um Conexão Leopoldina, as ruínas das histórias, ou a história em ruína, tanto faz. Mais um programa, essa semana. Isso tira a nossa credibilidade de saber o nome do próprio quadro. É, bom, preciso dizer aqui que ninguém assiste o programa, tudo aquilo, mas tá aí o Pix. Nossa, Vamos colocar o nosso Pix. Tá vamos. aqui Pô, a nossa. cara, eu já vi gente aumentar a audiência quando começou a pedir Pix. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu também acho, é verdade. Tá, aqui, ó, vou colocar na tela agora o nosso QR Code, nosso QR QR, Code. QR Code. Isso, basta direcionar a câmera do seu celular, você vai conseguir fazer um Pix para a gente. A gente aceita 50 centavos, um centavo, né? Então, tá Não, aí. acho que o mínimo é 50 centavos. Que isso, não, um centavo. Que isso, Não, Renato? eu acho que o sistema do Pix só aceita a partir de 50 centavos, não é não? Não, um centavo. Tanto é que tem gente que fica trocando namoricos via. É, Oh. mandava uma mensagem curtinha, oi, tudo bem? Aí o outro respondia. E aí a Um gente ganhava um centavo? centavo, Um é, centavo? um centavo. Porra. Ah, o Bauman ia se deliciar fazendo análises disso. Ah, mas... É, não O é o meu Bauman ia caso, se Renato. deliciar fazendo análises disso. Não é o meu caso, sabe que eu sou uma pessoa muito comportada, centrada, jamais, jamais. Mas também a Paula não Hum. assiste, né? Não nos assiste aqui, então não haveria problema. Ah, outra coisa que tira a nossa credibilidade, nem as nossas respectivas nos assistem. Ah, com certeza, com certeza. Aliás, nem eu sei mesmo se eu mesmo me assisto depois, né? Até é difícil. Mas vamos lá. Mas nós temos os nossos ouvintes fãs aqui, que em breve, quando nós lançarmos aqui nosso programa de inscritos, nosso programa de assinantes, nosso clube de fidelidade, Nosso a clube de gente- assinantes. exatamente, a gente vai criar a categoria, e vai ter a categoria Thompson, sem pratas, e aí vai. Até chegar à categoria Marco Vila, R$ 1. Nossa! E por aí vai. É, fazer o quê? Também vai ter o programa Free. Sabe o que vai ser o símbolo do programa Free? Ah, Do Free? Misses. Leopold von Mises. ah, pois é, outra uma boa proposta, inclusive. Bom, vamos aqui então para o nosso Vamos. momento Pérola. Toca a vinheta aí, Renato, momento Pérola. Não tem Hã? vinheta, né? Não tem vinheta. Então, beleza. Vinheta tocada. Então, a nossa sugestão de nosso amigo aí é um livro de 3 volumes, bom, é um clássico Mircea aqui, Eliade? né? É Misséria Eliade, publicado pela Zaha. Não estou lembrado agora. Isso, é a Errado. última edição, a mais recente da Zaha, que Mas, originalmente eram 5 volumes, porque o olha, segundo tomo era dividido em dois. A Zaha juntou tudo em 3 volumes, História das Crenças e das Ideias Religiosas do filósofo, antropólogo, historiador romeno Mircea Eliade. maravilha. Eliade. Eliade. É, Cara, sempre falei Mircea Eliade, né? Mas, não, enfim, vamos nessa. Essa é o clássico, né, Renato? Eu sei, você vai sim. falar, você é muito melhor. Eu tenho apenas esse volume aqui, que é o volume 2. Tenho ele aqui, cópia lícita mesmo, tá? Comprado, de Cópia sofá, lícita. lícita, isso. Importante saber isso, Importante importante. dizer. Agora, pelo preço que eu vi hoje rolando na internet, eu deixo aqui mais uma vez a sugestão de nossos ouvintes, hein? A gente encontra por aí em PDF, ok? De melhores sites e downloads da vida. Bom, fala um pouquinho sobre então sobre a obra. O que eu iria falar é o seguinte, Renato. É uma referência, inclusive, fora dos centros acadêmicos ligado à área da história, né? Se Sim, for de sim. teologia, adquire, lê, conhece também. Enfim, já vi até pastor citando. Eu nem sabia que pastor lia, você sabia? Não, mentira, Renato. Olha aqui, Sério? Pô. você. Você não fique, não, não imagina, imagina, tá? Só uma brincadeira. Vamos nessa, meu amigo. Fica à vontade aí para tratar dessa obra aí. Bom, o Mircea Eliade, né, é filósofo, antropólogo, historiador romeno, tem diversos trabalhos que versam sobre estudos comparativos da religião,
fenomenologia da religião e a história da religião, né? Os trabalhos dele falam sobre simbolismo, falam sobre religiões antigas, né, as religiões primitivas, falam alguma coisa sobre as religiões modernas, fala sobre cultos iniciáticos também. Então, a gama de abordagens do Mircea Eliade é muito variada. Só que a história das crenças e das ideias religiosas, ele faz um apanhado muito bom, muito válido até hoje, né? Em que pesem algumas problematizações e tudo mais, mas é muito difícil você partir de um estudo sobre as crenças e as ideias religiosas sem consultar a obra do Mircea Eliade, seja para criticar, seja para corroborar, seja para outros níveis de discussão. E nesses 3 volumes, né, História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 1, 2 e 3, né, no primeiro ele fala das religiões primitivas até mais ou menos o estabelecimento lá do cristianismo. No segundo, ele começa recuperando essa história do cristianismo e do judaísmo e do estabelecimento dessas religiões. E no terceiro, ele vai falar ali do islamismo. E ao longo desses 3 volumes, ele vai trazer a abordagem histórica, que mescla muito com uma abordagem arqueológica e antropológica também. Ele vai trazer um estudo fenomenológico e vai trazer também abordagens comparativas. Então, a obra do Mircea Eliade é muito interessante porque talvez seja uma das que traz uma cronologia mais clara, né? Os eventos cronológicos associados a essas práticas religiosas estão muito claros. Ele discute os ritos, ele discute o simbolismo dos ritos, ele discute até mesmo a efetividade dos ritos, né? Ele traz aí uma questão metafísica também, nas suas abordagens, nas suas comparações. Então, independente de você ser do campo da história, do campo da teologia, se quiser saber mais sobre religiões, discutir sobre religiões, essa coletânea do Mircea Eliade é fundamental. Ela vai te dar o arcabouço não só factual, cronológico, mas vai oferecer possibilidades teóricas de análise. Se você não tem muita intimidade com a fenomenologia, o livro te dá uma boa base para você partir. Tem questão teológica, questão ritual. Então, acho que o Eliade ele pegou um compilado de tudo aquilo que ele discute ao longo da vida e da obra dele e colocou nesses 3 livros. Exato. As obras do Mircea Eliade, em geral, são referência. Então, além dessas, se você tiver acesso a outras, Mito, Realidade, Ferreiros e Alquimistas, É o Sim, Mito do Eterno sim. Retorno, recomendo. Tive É. contato com essas obras e são muito válidas. Não, eu confesso. Bom, eu acabei estudando pouco, também tive pouco interesse ligado à história das ideias religiosas, à história das religiões, mas realmente é uma referência, né? Diz, inclusive, que é um pontapé inicial. Então, para quem está nos ouvindo agora, nunca ouviu falar, nunca teve conhecimento, está aí uma boa recomendação, né? Por onde Sim, começar, por onde ler? É um livro que a gente consegue encontrar com facilidade. Poderia ser mais módico, né? Como todo livro aqui no Brasil, sim, né, Renato? Mas eu acho que é sim. uma boa sugestão. Fica realmente uma boa sugestão. Quando eu comprei essa coleção, eu ainda consegui preços módicos. O mais caro que eu paguei, que eu lembro, foi o segundo. O É, primeiro e o terceiro eu consegui preços bem acessíveis. O segundo foi o que me deu um pouco mais de trabalho, porque foi, na época, o mais caro. Confesso que eu não sei quanto está agora, mas quando eu comprei lá em 2018, eu já achei caro. não, sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, dito isso, vamos em frente na nossa pauta. Vamos em frente. Do cenário político, muita coisa para comentar. Tem tanta coisa para comentar de importante no cenário político que agora nós vamos trazer aqui um quadro novo, Renato. Estaremos Hum. sempre comentando. Se chama Ruínas e Pérolas da Rodada. Quer tocar a vinheta de novo? Maravilha. Então, na rodada aí, eu vou fazer aqui a considerações da rodada, eu vou trazer duas notícias. Não, na verdade, uma notícia só que é importante, a outra é corriqueira, né? Só para dar o pontapé inicial nesse novo quadro aí. Talvez essa seja uma das mais importantes, né? Finalmente, aí o técnico do Botafogo, o português Luiz Castro, né? Um português de 1,60 m, magro, com uma cabeça de parecendo um pirulito, inclusive, né? Irritadinho, sempre muito irritadinho, com raiva e tal. Finalmente ele disse sim, né, lá para o time do onde está o Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, não faço ideia como se pronuncia isso. E aí, então, portanto, se ele se despede do Botafogo depois de todo um. Na verdade, ele chegou, foi muito criticado. Todo mundo falando que ele Sim, deveria ser sim. mandado embora, ser trocado, mas obviamente que é aquilo, né?
Agora, o time é uma empresa, né, Renato? Então, Pois é. tem que ficar e funcionar do jeito que iria ficar, ficaria assim, e assim ficou. Mas acabou que ele fez um bom trabalho, conseguiu reverter, conseguiu manter um elenco aí, que também não é lá esse elenco, não. Para quem não sabe, eu sou botafoguense, então. Então, a questão é, nós aqui, que somos botafoguenses, dessa nação imensa do Botafogo, eu e mais nove, quando começa a ganhar, a gente começa a acompanhar, né, Renato? Então tem que Opa, aproveitar é. o momento. E aí, eis que de repente, simplesmente o cara que conseguiu colocar minimamente a ordem na casa ali, dentro do futebol, e o cara vai embora. Coisas que só acontecem ao Botafogo. Mas eu acho que também não tinha como, irresistível, né, Renato? Pelo volume de dinheiro que ele iria ganhar e também para poder comandar lá o Cristiano Ronaldo. Na verdade, se ele não aceitasse, eu ia falar, cara, que isso, cara, você tá de sacanagem, não aceitou? Não, tô brincando. Mas é isso, né? Quer falar sobre isso, Renato, essa coisa? Cara, eu não sei exatamente o valor das cifras envolvidas, mas eu não sou necessariamente um expert também em futebol, como você também não é. Aqui a gente só é expert em história, olha lá. Mas sei lá, cara, sair do Botafogo, desse calor todo aqui da torcida, tal, dessa cidade É. maravilhosa que é o Rio de Janeiro, que você tem as 4 estações do ano num dia só, esse lugar sui generis. Pô, tipo, essa torcida do Tranquilo, Botafogo, calmo. pois é, tranquilo, calmo. Essa torcida do Botafogo que parece um processo de mitose, se multiplica no dia do jogo, depois se recolhe, sei lá. Larga isso tudo para ir, porra, lá para as Arábias, lá para aquela ditadura. Porra, treinar só porque o Cristiano Ronaldo tá no time e tal, sei lá, cara, assim, vai ganhar muito? Com certeza. Vai É, ganhar cifras que eu nunca vou ver na vida? Com toda provavelmente. certeza. Mas, por trocar o Rio de Janeiro, o Botafogo, por um time árabe. Pô, que emoção tem você jogar futebol nas Arábias, cara? Qual é a emoção que tem lá? Lá não tem Nenhuma. engenhão, lá não tem o Eduardo Paes, lá não tem escola de samba, lá não tem agitação. Mas Pô, é lá não tem o que milícia, você cara. contestar, até porque se você contestar, você corre o sério risco de evanescer, de ter sua presença Contestar nunca é, mais, né, Renato? Inclusive. de perder assim, o rastro da sua existência. Então, tipo, caraca, você vai trocar o Rio de Janeiro, o É, Botafogo, por um pois é. time árabe? É, Sei lá, é. cara, não me parece bom negócio assim em termos simbólicos, sabe? Essa instância simbólica do compromisso. Eu fico com pena pelos botafoguenses, mas por outro lado eu fico até feliz porque eu tenho um conhecido que já tem uma certa idade, tá na casa aí dos seus 60 anos. Que susto, pensei é, que estivesse falando de mim. Não, eu Meu conheço, Deus. por incrível que pareça, eu conheço É. outro botafoguense. Existem outros Ah, botafoguenses. porque falou um conhecido, botafoguense. É. Com a idade é Não, não, botafogo. não, não, pô, você é amigo, esse é conhecido só. Você é amigo, esse é Ah, conhecido. Conhecido. E a esqueci cada desse. jogo do Botafogo, ele posta umas coisas, cara, que eu penso, pô, esse cara vai infartar a qualquer hora. Assim, Tem isso. Tem o isso. cara vai ser, É o muita cara vai emoção, tá indo né? tá indo pro segundo neto, tal. Eu falei, pô, esse camarada vai infartar. Então, É. assim, pela saúde dele, eu acho bom que o Luiz Castro vá mesmo. Agora, hoje tem jogo do Botafogo, inclusive, pela Sul-Americana, sei lá o quê. Aí eu lhe pergunto, né? O cara tá pedindo para ser vaiado, não é possível, vão xingar. Tá, Vai, inclusive, tá. aparecer. Se eu não me engano, acho que vai ser até no Engenhão. Mas outra notícia ainda da rodada, para não ficar, pra não dizer que eu estou trazendo só do Botafogo, é que ontem aí teu time, né, o Flamengo, Clube Regatas do Flamengo, ganhou na. Ontem foi Libertadores? Libertadores também? Libertadores, foi Libertadores. Exatamente. Esse time, né, Alcas, olha isso. Cara, Alcas, que na verdade foi aquela aliança, né, aquela tentativa dos Estados Unidos, e ali anexar tanto, ponto, criar uma zona de livre comércio com o Canadá e também com o México. Não, não tem nada a ver, né? ali era Alca. Alca, puxa vida, Renato. Desculpa aí, cara. Eu pensei que fosse, peguei assim de Não, surpresa. cara, não, peraí. Eu faltei essa aula de geografia, não, porque tinha uma que pegava do México para baixo e Era tinha outra esse. Não, não, que esse é o acho que era NAFTA. Esse é o NAFTA, NAFTA. NAFTA. Na verdade, era uma Cara, puta, era uma piada, Renato. Faltou o time aqui, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Era aí, muito cara, parecido. o pessoal não entende nosso senso de humor peculiar, Bené. Você vai É espantar muito os peculiar. nossos novos espectadores, cara. Você É, vai espantar a torcida do Botafogo que assiste a gente, Bené. é, tá aí. Não, porque tem 12 pessoas, sempre.
12, depois vai chegar os 21. Pô, os botafoguenses ficam no número 9 ali, cara. Número 9. É, 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 assim, o time não fez mais do que obrigação ganhar desse outro time aí dentro do Maracanã. Assim, não fez mais do que sua jogou em obrigação, casa, né? Verdade. não tinha como ser diferente. Agora eu fico impressionado o seguinte: como o Gabigol não sabe jogar num time onde ele não é a estrela máxima. Né? O Sim, Gabigol só sabe jogar num time onde todo mundo está ali em suporte a ele. Quando você joga num time que tem ali diversificado, um time espalhado, um time equilibrado, ele fica meio deslocado. Se você for. é, Até o Bruno Henrique, que voltou ontem, depois de 10 meses aí contundido, quase fez gol, cara. pois é. Então, assim, você vê por um lado, vê como é que o time tem uma espinha dorsal que, independente de quem você coloca na posição, a fluidez do time continua. Mas o Gabigol, num time que não está direcionado a ele, ele fica perdido, ele não sabe se entrosar ali com a galera. Inclusive, ele serviu de picuinhas aí, tava rolando picuinhas internas, ele estava envolvido, até onde eu vi, né? Onde eu li. Ah, tem tempo, deve ter 1, 2 semanas isso. Ele tava tendo Ah, meio não, ele tá sempre metido numa picuinha, picuinhas sempre internas, envolvido numa rachando o situação grupo. dessa. Pois é, ele é meio esquisito mesmo. É, já o Bruno Henrique fez falta, hein, Renato? Tem muita falta aí, agora tá voltando. Fez. Gostava muito dele jogando, inclusive. Voltou no momento bom, voltou assim voltou por cima, entendeu? Voltou no Sim, momento bom sim, sim. e tá aproveitando bem a oportunidade. Bom, vamos adiante. Vamos. Essa pauta aqui. Bom, antes da gente dar entrada aqui nas nossas ruínas internacionais, Renato, eu queria trazer essa informação que circulou hoje na internet, a página oficial da Polícia Rodoviária Federal, que postou aí De Sergipe, a Rodoviária Federal de Sergipe, né? exatamente, postando um Pix pedindo ajuda lá para o Bolsonaro, né, que está para ser inelegível e tal. Estão pedindo um Pix para custear aí o processo dele. Você acha aí que isso é justo? Faria outra pergunta, Renato. É de se surpreender, logo a Polícia Rodoviária Federal, que estava toda compactuada na tentativa de zonear e impedir que os eleitores chegassem às urnas? Cara, não surpreende, mas assim, é absurdo quanto o Estado, né, organismos do Estado, instâncias do Estado, elementos do Estado foram aparelhados pelo bolsonarismo. Ah, sem Isso é dúvida. muito perigoso. Isso mostra que determinados órgãos, determinadas instituições que deveriam fazer política de Estado, aquilo que a gente já bateu muitas vezes aqui na tecla, estão fazendo políticas partidárias. O pior, estão elegendo aí figuras, né, para encarnarem determinados movimentos, determinadas ideologias, quando na verdade são instituições do Estado, polícias, independente de ser polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, são instituições de Estado. Você tem uma instituição de Estado fazendo uma barbaridade dessas, é no mínimo para dar medo, cara. Sim, Assim, sim. e aí fica a pergunta: o que vai ser feito? Vai se abrir uma sindicância? Vão ser penalizados? Vai ser investigado? Né? Isso não foi num grupo paralelo, não foi Na num. página oficial. Aí deram uma Foi resposta. Pois na página é, oficial de uma instituição de Estado. pois é. E aí, inclusive, colocaram depois veio à tona aí na página da PRF, a página, digamos assim, mais oficial da PRF geral, né? Digamos assim. Aí vem dizendo que, na verdade, foi uma tentativa, foi um hack, que havia hackeado a conta aí da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, e aí teria colocado isso. Putz, Aham, foi um hack realmente. A gente conhece muito bem, né? a gente com essa história de hack. Mas é uma instituição que não tem, nunca teve nenhum comprometimento e nunca teve também nenhum alinhamento em relação a esses grupos de direita, especificamente, e principalmente em relação ao capeta, né? Que descanse em paz. Bom, vamos então às nossas ruínas Vamos. internacionais, Renato. Toca a vinheta. É isso aí, a nossa Cara, vinheta. vamos gravar essa vinheta para não ficar fazendo isso toda hora. Vamos, mas dá Vamos questão de gravar a vinheta. aguentar. Vamos lá. Bom, estamos aqui com a novela, então, do Grupo Wagner. Grupo Wagner, que está deu trabalho no final de semana, né, Renato, para mim, para E você, aí? para, como eu já disse no vídeo anterior, os jornalistas da Globo News
E também para os acadêmicos, os professores, todo mundo começou a trabalhar. Professores que não É. precisam trabalhar começou a responder e-mail, apareceu em reportagem, Pois maravilha. é, pois De é. repentemente eles aparecem. Tu manda um e-mail, 5 dias para te responder, 2 dias e tal. E de repente, para a Globo, eles estão sempre presentes. É. Bom, não, pode falar que. E aparece em cenário novamente o nosso amigo. Bom, nosso amigo não. Nosso desconhecido inimigo aí, o Perigozinho. Perigozinho, Perigoso. que tentou aí decapitar o, na boa expressão, o Putin. E foi a É, bom, Pode falar. o que se sabe é o quê? O Alexander Lukashenko, que é o ditador lá da Bielorrússia, está no poder desde 1994, ele interviu ali a favor do Putin, ele disse que teve uma negociação muito tensa com o Prigozhin, conseguiu convencer o Prigozhin a parar a marcha dos soldados do grupo Wagner, né? O Prigozhin se gaba de ter aí 20 mil militares no grupo Wagner, ele conseguiu parar a marcha dos caras. Só que aí houve uma coisa que eu te confesso que eu não achei o fio exato dessa informação, de que o Perigozinho mandou o grupo parar e se exilou na Bielorrússia. Né? Se não me engano, ele está lá tem 2 ou 3 dias na Bielorrússia, Belarus, no caso. Não se tem mais notícias dele, só tem uma imagem do avião dele, que ele tem um avião particular, né, o Perigozinho. Perigozinho. Impressionante. Desse avião rumando ali para o que seria a Belarus, o Lukashenko confirmou que ele está lá, e o Putin, os organismos de segurança lá da Rússia, declararam o caso do levante do grupo Wagner encerrado e fizeram a proposta desses caras ou se exilarem em Belarus, ou voltarem para casa se desmobilizando, ou serem incorporados às fileiras do exército. Pelo que eu entendi, o grupo Wagner acabou, ou está em estado de dormência, pelo visto. Perigosinho foi parar em Belarus. Eu não entendi ainda o papel do Lukashenko nessa negociação, porque Sim, eu também não. eu acredito que o Putin tinha margem de manobra para um confronto com Perigozinho. Acho que ali não. Acho que o Putin não mediria esforços para um confronto dentro da própria Rússia para parar o grupo Wagner. E eu não entendi por que o Lukashenko, que não tem expressividade nenhuma, entrou nessa história e conseguiu convencer o Perigozinho para Belarus. O que o Perigozinho vai fazer em Belarus? O que tem para se fazer lá? Eu não entendi esse Vôlei. meio de campo, sabe? Acho que tem um fio dessa meada muito mal contada aí que qualquer dia a gente vai descobrir num documentário da BBC. Por hora, a situação é essa. Grupo É, Wagner desmobilizado, Perigozinho em Belarus, e esse papel do Lukashenko que até agora não ficou muito claro. realmente não ficou muito claro exatamente qual a intenção e qual era a intenção, inclusive, dessa movimentação que ocorreu. Sim, Muito estranho, de fato, né? E depois, é. obviamente, como você está chamando a atenção, o recuo. O recuo. Alô, você, nosso ouvinte aqui, se você é um profundo conhecedor da Rússia, queira se manifestar, coloque aí seus comentários, e vem aqui participar, inclusive. Pode ser interessante, hein? Pode ser interessante dar aqui sua contribuição. Muito embora vocês já estão vendo aí a qualidade do nosso amigo Renato, que está completamente por dentro de Oh. tudo política e geopolítica ali envolvendo a Rússia, a Ucrânia, Belarus e Perigozinho. Bom, para finalizar, Renato, nossa pauta de hoje, vamos ao momento ruínas da casa. Quer tocar a Ruína vinheta? da casa. Precisa. Vinheta não. A gente. Beleza. Então, maravilha. Aqui a gente não fala mal só da grama do vizinho, a gente olha para nossa própria grama também. É óbvio, é óbvio. Bom, a notícia de hoje é exatamente essa. Essa eu tirei do Jornal Globo. Aqui está até do jornalista Bernardo Melo de Franco, homem de poucos pelos na cara, um cabeção também, muito parecido, inclusive, com o Luiz Castro. Todo mundo lembra que sabe quem é esse jornalista. De vez em quando aparece lá na ex-bolsonarista, ex-Jovem Pan, agora colunista do Jornal Globo. Estou me referindo a Vera Magalhães, que deve estar muito triste, né, com o afastamento do herói dela, o ex-juiz, ministro e senador Sérgio Moro. Ex não, né? Ele não vai ser ex-senador.
Com calma. Então, estamos aí acompanhando, o Brasil todo acompanhando, mais ou menos, o julgamento, portanto, da inelegibilidade. Havia também um pedido de cassação, mas esse, obviamente, perdeu, como se diz no direito, né? Perdeu o objeto, que, afinal de contas, era a cassação do processo eleitoral, da candidatura, né? Mas Sim. perdeu o objeto, porque as eleições já acabaram. Então, está sendo julgado agora. É uma ação que foi é, movida, ajuizada, esse é o termo mais correto, pelo PDT, né? Pelo PDT, pelo partido do Ciro Gomes. Ciro Gomes, cadê Ciro Gomes, Renato? Ciro Gomes está sumido, hein? Agora ele voltou a dar palestra aí, consultor, falando mal de todo mundo, para variar. Pois é. E aí, bom, A gente também fala mal e cobra menos. Chame a cobra gente. muito menos. Inclusive, somos bem mais preparados e não flertamos com o fascismo. Então, se vocês Pois quiserem é. chamar e convidar a gente, nós estaremos Se aqui. quiser alguém que fale mal de forma politicamente correta, somos nós. Isso. Podemos também ser animador de festa, topamos qualquer coisa, né? A Nosso gente, método a gente tem MEI, a gente emite nota fiscal. exatamente. Agora estamos nesse métier de futebol, então, portanto, a gente está. Agora que prestei Abrir atenção, nós temos MEI, Renato. Exato, nós somos precarizados, então realmente os precarizados. de nota fiscal, ó, você não vai nem precisar assinar carteira, olha que nível chegou. Bom, então Pois está é. rolando o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que está um placar de 5-2. Eu não deu nenhuma vontade de acompanhar nenhum teor dos votos, que eu acho sempre um saco. Acho que é extremamente excessivo o voto durar quase 3 horas, faz o menor sentido. Eu sei que existe um princípio na Constituição, que é a necessidade de a gente justificar as decisões judiciais. Isso é um princípio que está previsto, inclusive, na Constituição. Então, não precisava ser tanto, né, Renato? 3 horas. É, Praticamente, inclusive, eu vou enviar a minha tese para eles, se vocês quiserem ler minha tese lá, ninguém preste atenção mesmo. os caras têm que fazer valer o salário e os auxílios, né? Pois é. Então, E aí, acho que se eu ganhasse também pelo menos uma hora, eu falaria. eu também falaria isso. Bom, o placar nesse momento, deixa eu passar a palavra, está 5-2, e os próximos ministros a votar é a ministra Carmen Lúcia, aquela que fala rápido. Esse voto, então, deve ser o mais animado, da Carmen Lúcia, né? Porque ela é vagar quase parando. Cássio com K, né? O Cássio Marques Nunes, e o Moraes, famoso Xandão aí, ou o Foucault da Famoso Leopoldina. Xandão. Ou o Foucault da Leopoldina. Foucault, É, Foucault de Brasília. pois é. Renato, quer comentar alguma coisa sobre essa barbárie? E provavelmente ele vai se tornar inelegível pelo caminhão, não só de bobagem, mas exclusivamente por conta da reunião que ele convocou. O cara é Sim. maluco, Renato, doido, é muito tapinha nas costas, não tem ninguém para falar, cara, calma, menos, vai devagar, Eu, não, simplesmente vai lá. eu fico impressionado como é que um cara nessa posição não tem aquela pessoa para chegar, filhote, olha só, pega leve, não faz isso não, maneira aí. Cara, é impressionante não ter uma pessoa para chegar e falar. Como é que o cara diz, não, eu vou convocar uma reunião com os embaixadores, vou usar a estrutura do Estado, vou usar os impostos, vou usar o erário público para convocar uma estrutura, para convocar uma reunião, para atacar um dos princípios do Estado, que é as instituições democráticas, o processo eleitoral. Vou usar o Estado contra o Estado dentro da sede do Estado. Eu sou genial. Porra, como é que um cara pensa isso e não tem um filho de Deus para falar, velho? Pois é, Vamos com calma. muito tapinha nas costas, né? Isso talvez não dê certo. Tipo, será que não teve um de gente para falar isso, cara? Será que não teve um jurista, um daqueles puxa-saco com o mínimo de noção para falar, cara, usar o Estado para atacar o próprio Estado e as instituições democráticas pode não dar certo. Será que não teve ninguém para falar isso? Exatamente. Porra, não, mas sabe o que é isso? É o sentimento de impunidade. Tipo, não, pô, não vai acontecer nada comigo, eu sou o bonzão e tal. Aí, um ano depois, Pois é. tá indo aí para o cadafalso, praticamente, E a do estratégia processo dele. político. Não, não, a estratégia dele foi dar uma de Trump, né? Estava sumido, ninguém nem se ouvia falar direito lá, retornou, mas estava lá nos escombros. Mas próximo ao julgamento ele começou a aparecer, quis fazer inclusive passeatas na rua, o básico possível para mobilizar os fanáticos dele para demonstrar e fazer uma pressão. Só que não deu certo, né, Renato? Pois Afinal, é. o cara fugiu.
cara fugiu, entre aspas, para os Estados Unidos, né? No dia 8. Bom, meu amigo, Eu não vejo um bolsonarista na porta do TSE protestando pelo candidato deles, né? É curioso isso. pois é. Bom, só trazer uma informação, né, que essa ideia de justiça eleitoral, por incrível que pareça, trazer um apanhado histórico, né, institucional, foi criado em 32, olha, já no contexto da conjuntura do Vargas, né? Então, quer dizer, pós aí golpe, ou Revolução de 30, não importa aqui nesse momento. E é curioso, né? Porque apesar dessa. Tinha que ser o Vargas, né? Apesar da criação dessas instituições que, eu falei, bom, pode ter um quê de importância, mas com o desenrolar ali dos acontecimentos do processo histórico, acabou resultando numa ditadura, né? Então é algo É, que sui generis, né? Se a gente for parar para pensar. imagino. Mas hoje, a Constituição de 88 também trouxe aí uma justiça eleitoral, que é uma chamada de justiça especial, digamos assim. Assim como a justiça do trabalho e também a justiça militar. E o TCE é composto aí por 7 ministros, né? Dentre eles tem que ter ministro oriundos dois, né? 3 que vêm do STF, 2 do STJ, 2 advogados aí entre pessoas, né, de notável saber jurídico e identidade moral. Outro dia a gente pode até falar sobre isso, sobre a questão de Não, você. você vai falar e eu vou assistir, que eu não entendo bulhufas. Eu Nada, vou assistir não. você falando. É até, Você vai falar e eu vou assistir não, é também, até pensando sobre interessante. isso. Outro dia a gente pode até falar sobre isso, sobre a escolha dos ministros, porque nunca deu problema em relação a isso, só não sendo no período da ditadura, que mexeram nessa composição e tal. Mas eu lembro aqui do caso da Primeira República, ainda no Floriano, se eu não me engano, foi no Floriano Peixoto, que teve a dificuldade. Você lembra, eu não era nascido, eu não lembro. Não, também não. Ele queria escolher o ministro, enfim, que não tiver, era um médico, inclusive, não tinha formação em direito, então já sabe que isso deu bastante complicações. Mas isso fica para uma outra hora, meu amigo. Algo mais? Não, fechamos por aqui, amarramos por aqui. Então, tá amarrado. Tá Tá amarrado, amarrado. tá amarrado é ótimo. Ótimo. E ficamos nessa, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima. Até.